Olá, muito boa noite para você. Muito obrigado pela sua companhia no JL2 desta terça-feira, dia 22 de julho. Agora são 7h07. Veja as principais notícias do dia. Preso mais um suspeito de envolvimento no assassinato do radialista Luizinho Costa em maio desse ano em Abaetetuba. De acordo com a polícia, um dos responsáveis por arquitetar o crime. Uma mulher investigada pela morte do filho de 2 anos em Curionópolis, na região sudeste do Pará. 8 em cada 10 municípios do estado fecharam os primeiros 5 meses de 2025 com saldo positivo na geração de empregos formais. E os cuidados especiais com os animais do Mangal das Garças nesses dias de calor intenso em Belém. E agora, aqui no JL2. A polícia prendeu mais um suspeito de envolvimento no assassinato do radialista Luizinho Costa. O crime foi em Abaetetuba, em maio desse ano. O homem preso hoje seria um dos responsáveis por arquitetar o crime. Aldo Moura Queiroz Júnior é o terceiro suspeito de envolvimento no crime preso pela polícia em quase 2 meses de investigação. O mandado de prisão temporária foi cumprido na casa dele em Abaetetuba. A justiça também expediu um mandado de busca e apreensão. Além de notebooks e celulares, R$34 mil em dinheiro foram apreendidos. Aldo Moura Queiroz Júnior é dono de uma empresa de eventos no município. De acordo com a polícia, ele seria um dos responsáveis por planejar o crime. O motivo? A concorrência que a vítima estaria trazendo com os eventos produzidos na região. E ao que tudo indica, o empresário preso hoje faria parte de um grupo maior de interessados na morte do radialista. Não tem a participação só de um mandante, mas de indivíduos que faziam parte aqui, né, que são empresários e trabalhavam com eventos que estavam insatisfeitos, né, com a presença do Luizinho, que estava crescendo nesse ramo, e em decorrência disso, ceifaram a vida deles se unindo, cada um em ações específicas, né, colaborações específicas, para juntos, né, conseguir dar um apoio logístico para o executor ceifar a vida do Luizinho. A vítima, Luiz Augusto Carneiro da Costa, foi assassinada no dia 27 de maio em Abaetetuba. O comunicador de 46 anos esperava para entrar no ar quando foi atacado a tiros. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que o assassino chega de moto e entra na rádio comunitária. 2 dias depois, a polícia prendeu em Barcarena o autor dos disparos, Gleidson Moraes Queiroz. Já na semana passada, a polícia prendeu em Belém Francisco Assis Rodrigues Júnior, o dono da arma usada no crime. O segundo indivíduo preso, proprietário da arma, também nos ajudou bastante. E ele revelou o que foi que aconteceu com a arma, ele soube, né, no que a arma foi utilizada, as circunstâncias, e isso vai nos ajudar. As investigações continuam e novas prisões ainda podem ocorrer. Olha, uma mulher foi presa em Curionópolis, no sudeste do Pará, suspeita de matar o próprio filho, uma criança de 2 anos. Segundo as informações, a vítima tinha sinais que indicam possíveis agressões. A confirmação da morte de Davi Feitosa Araújo, de 2 anos, foi feita pelo SAMU. A equipe foi acionada depois da mãe da criança pedir ajuda a policiais militares. Ela alegou que o filho teria passado mal depois de tomar uma medicação. Apesar da versão apresentada pela mãe, as primeiras análises periciais e os levantamentos iniciais da polícia apontaram indícios de agressões físicas. O corpo de Davi tinha lesões compatíveis com tortura. Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil foi acionada. A mulher foi presa em flagrante. O corpo da criança foi removido e encaminhado para exames em Parauapebas. O laudo pericial vai confirmar a causa da morte. A mãe foi transferida de Curionópolis para a seccional de Polícia Civil de Parauapebas. Ela passou por audiência de custódia, que manteve a prisão, e depois foi levada para o presídio de Marabá. Que tragédia, né? O velório da criança ocorre na casa de parentes em Curionópolis e o corpo foi sepultado no fim da tarde
no cemitério do município. Mais um relacionamento marcado por agressões e ciúmes terminou em tragédia. Um homem foi preso em flagrante depois de matar a companheira em Paragominas, no sudeste do estado. Ediel Antônio da Silva foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Civil próximo ao local do crime. O homem foi apresentado na delegacia especializada no atendimento à mulher, DEAN de Paragominas. Ediane Gomes Cirilo foi assassinada pelo companheiro dentro da própria casa, na manhã de ontem, na comunidade Bacaba, que fica na zona rural da cidade. Testemunhas contaram à polícia que a mulher foi morta de forma violenta e apresentava múltiplas lesões e fraturas pelo corpo após ter sido arrastada dentro da casa. Ainda segundo a Polícia Civil, o casal possuía um histórico de violência doméstica e ameaças de morte. O corpo de Ediane Gomes Cirilo foi removido para o IML de Paragominas. Na delegacia, o homem confessou o crime e vai responder pela prática de feminicídio. Quantas vidas, quantas mulheres ainda vão morrer, né, por causa dessa prática aí absurda. E uma ação conjunta das polícias civil e federal apreendeu cartões de vacinação falsos no Pará. As 500 unidades do documento, que seriam similares às utilizadas pela República do Suriname, foram encontradas dentro de um veículo em Belém. Segundo a Polícia Federal, a ação buscou identificar os responsáveis pela confecção e pela distribuição de cartões de vacinação que são falsos, né, de lá do Suriname, e desarticular a organização criminosa que promove a imigração ilegal na região. Vale lembrar, essas carteiras de vacinação só podem ser confeccionadas pelo Departamento de Saúde Pública do Suriname, que é o único órgão autorizado a imprimir e distribuir os cartões de vacinação. 2 mulheres, uma de nacionalidade brasileira e outra surinamesa, foram conduzidas à Superintendência Regional da Polícia Federal no Pará, junto com toda a documentação para serem realizados os procedimentos judiciais necessários. Um homem foi preso em flagrante dentro de uma embarcação que viajava pelo rio Tajapuru, em Breves, no Marajó. A polícia constatou que ele estava com 82 celulares furtados. As investigações apontaram que a carga saiu de Santana, no Amapá, e tinha como destino Belém, a capital. Os celulares estavam escondidos dentro de uma caixa térmica. Os aparelhos não tinham nota fiscal ou documentos de compra e venda. O homem e os celulares foram conduzidos à base Antônio Lemos e, em seguida, levados para Breves, onde foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil. 80% dos municípios paraenses fecharam os primeiros 5 meses do ano com saldo positivo na geração de empregos formais. Ao todo, no Pará, foram mais de 215 mil contratações nesse período, lideradas pelo setor de serviços. Desde o final do ano passado, o quiosque é o segundo ponto físico que a Gisela abre. A empreendedora, que desde 2019 decidiu investir no ramo da alimentação, tem aproveitado as chances de expandir os negócios e, para isso, precisou aumentar o quadro de funcionários. Há algum tempo eu venho sentindo a necessidade de mostrar o meu produto além do trabalho do delivery e da retirada que hoje eu já faço. Junto com essas aberturas, eu tive necessidade de novas pessoas para me ajudarem. Eu fiz 4 contratações e vou precisar de mais 2. Juliana é uma delas. Prestes a ser desligada da empresa em que trabalhava, o novo emprego veio em boa hora. O meu antigo chefe estava fazendo uma seleção para dispensar, né? Aí foi que ele tem uma grande amizade com ela há muitos anos, né? E me indicou, olha, eu tenho uma atendente maravilhosa que eu estou te indicando agora. Aí foi que eu comecei com ela. A expansão do empreendimento da Gisela e as contratações feitas por ela estão diretamente ligadas ao balanço positivo na geração de empregos formais no estado entre os meses de janeiro e maio deste ano. Entre admissões e desligamentos, 114 cidades tiveram um saldo positivo, o que corresponde a cerca de 80% dos municípios paraenses. A gente está falando da expansão do emprego que alcançou cerca de 215 mil paraenses
nesses 5 primeiros meses do ano. Isso é bem significativo. Nós fechamos até o mês de maio como o 10º estado brasileiro que mais gerou emprego, ou seja, em todo o Brasil. A gente está falando de um estado que hoje tem uma perspectiva e um grau de investimento elevado. E, automaticamente, nesse ano que o estado ganha uma visibilidade, inclusive, significativa por conta de um evento mundial acontecendo aqui, é visível também que chama a atenção não só para a capital, mas para as outras regiões do estado com potencial de se desenvolver. No ranking dos 10 municípios com maiores saldos positivos estão Belém, com 5.363 empregos formais, seguido de Parauapebas e Santarém. O setor de serviços é o principal responsável por esse crescimento, mas comércio, indústria e construção também contribuíram para esse movimento. O desempenho apresentado durante os primeiros meses do ano abre margem para uma expectativa bastante positiva para o segundo semestre, com geração de novas oportunidades em todos os macrosetores da economia. Se nós compararmos os dados divulgados até aqui, conhecidos até maio, em média o Pará está contratando formalmente com carteira assinada mais de 40 mil pessoas por mês. Se nós considerarmos o restante dos meses e um segundo semestre que tem Círio de Nazaré, COP30, festas de final de ano, 13º salário, assim como outras atividades que movimentam muito o nosso interior do estado, certamente nós vamos passar aí as 500 mil contratações ou admissões com carteira assinada. Hoje, Belém do Pará está pungente, né? Todo mundo quer conhecer a nossa gastronomia, quer conhecer o nosso trabalho e eu estou aqui fazendo parte desse crescimento. Que surjam muito mais vagas, porque tem muita gente que ainda está precisando. E você que está aí acompanhando o JL2, conta pra gente o que é que você está achando. A gente quer saber aqui a sua opinião. É só apontar a câmera para o QR Code que está aí na tela ou mandar um WhatsApp para a gente pelo 999430001. Sua participação é importante, fundamental. A gente te espera aqui no JL2. E a seguir, quase 90% dos municípios paraenses aderem ao selo Unicef, programa para a garantia de direitos de crianças e adolescentes. E o calor do verão amazônico muda a rotina dos animais no Mangal das Garças, em Belém. Os cuidados são redobrados, principalmente com a alimentação. Agora são 7h19. Temos imagens ao vivo da Avenida Presidente Vargas, aqui na capital. Tranquilidade por lá. Volto em instantes. Opa, olha aí. Uma embarcação de pequeno porte naufragou na madrugada de hoje às margens da Pedra do Peixe, no Ver o Peso, em Belém. Apesar do susto, não houve feridos. O barco pesqueiro estava ancorado quando foi a pique, por volta de 4 da manhã desta terça-feira. Segundo trabalhadores da região, o incidente aconteceu devido à subida da maré e às maresias provocadas por outras embarcações que navegavam por perto. Com a correnteza, os barcos maiores bateram no barco e fez com que parte dele afundasse. A mercadoria, cerca de 200 quilos de pescado, foi salva a tempo. Ninguém se machucou. Os responsáveis ficaram de aguardar o recuo da maré para resgatar a embarcação submersa. Olha, havia uma placa com um erro no meio do caminho. Uma não, várias. A situação constrangedora foi registrada esta semana nas ruas de Belém e logo ganhou as redes sociais. Antes de P e B, se escreve M, mas a regra foi desrespeitada na foto da placa postada na rede social. E não foi só na Presidente Pernambuco que o erro apareceu. Nossas equipes registraram mais 2 casos. A gente até acha que está forçando a vista, que está vendo errado, mas o nome Benjamin Constant tá estranho mesmo. Aqui foi o N que fez falta, no Benjamin. Passeando mais um pouco, a gente se deparou com essa outra rua. Você conhece a Duque de Caxias? Pois é, bem na esquina com a Lomas. Aqui não faltou letra, sobrou um I. As placas foram instaladas pela Prefeitura de Belém. Nós perguntamos quando elas foram trocadas, o valor do serviço e se seriam substituídas. A Prefeitura respondeu que a Secretaria de Obras e Infraestrutura já iniciou a correção das placas, mas não respondeu os outros questionamentos. Na esquina da Presidente Pernambuco, nossa equipe já encontrou a placa corrigida. A gente só não sabe quanto isso custou. Fica na torcida aqui, né, que a empresa responsável tenha feito essa substituição sem custo nenhum. É o que a gente espera. E olha, a gente fala agora de uma oportunidade de graça da preparação para o Enem 2025. Vem dar uma olhada comigo aqui no G1 Pará.
Abre inscrição para cursinho gratuito voltado a alunos de baixa renda, alunos que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio. E aqui a gente encontra as informações, ó. São 80 vagas ofertadas, distribuídas em 2 turnos. No período da manhã, o curso específico será das 8 até as 11 horas, com foco em disciplinas de matemática, linguagens e ciências da natureza. Já à tarde, o curso intensivo, com aulas de 1h30 até as 6h20, inclui todas as disciplinas cobradas no Enem. As aulas têm início previsto para o dia 18 de agosto e aqui você encontra todas as informações que são necessárias para fazer a sua inscrição, pleitear uma dessas 80 vagas. E aqui, ó, tem um link para você acessar e fazer a sua inscrição. Boa sorte aí na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, que esse ano em Belém, Marituba e Ananindeua ocorrem datas diferentes por causa da realização da COP30. Há um dia do fim do prazo para as inscrições do selo Unicef, quase 90% dos municípios paraenses já realizaram a adesão ao programa. A iniciativa é uma das maiores do país para a garantia de direitos de crianças e de adolescentes. Busca ativa vacinal, melhorias na educação e proteção contra a violência foram algumas das ações que garantiram a Benevides o 3º selo Unicef. O município, que participou de todas as edições do programa, foi o único na região metropolitana de Belém a conquistar a certificação em 2024. Nós conseguimos avanços significativos em áreas de cobertura vacinal, proteção de crianças e adolescentes, além de busca ativa escolar, e também conseguimos o primeiro lugar no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Apesar dos avanços já conquistados, a garantia dos direitos de crianças e adolescentes ainda é um desafio. Em 2023, o Pará esteve entre os 6 estados brasileiros onde mais de 80% das crianças enfrentaram privações. Os dados fazem parte de um estudo que analisou várias dimensões, entre elas trabalho infantil e segurança alimentar. O selo Unicef foi criado justamente com esse objetivo: impulsionar a mobilização de esforços para o fortalecimento de políticas públicas voltadas para a população infanto-juvenil. Na edição 2025-2028 do selo, dos 143 municípios paraenses aptos a participar da iniciativa, 127 já concluíram a adesão. As inscrições encerram nesta quarta-feira. A gente ainda tem quase 90% das crianças no Pará que enfrentam algum tipo de privação, que a gente chama de pobreza multidimensional. Seja acesso à educação de qualidade, acesso à água e saneamento. Basta entrar na plataforma selounicef.org.br/adesão para a gente garantir que vai ter adesão plena do Estado. No encerramento de cada ciclo, os municípios que alcançam os avanços esperados e conseguem construir uma cidade melhor para as crianças e os adolescentes recebem o reconhecimento internacional. O Unicef vem trazendo essas metas no âmbito do selo, acompanhados de assistência técnica, de guias, de capacitações, para trabalhar com a gestão local, no alcance dessas entregas. Olha, no verão amazônico, os cuidados com a exposição ao sol e a hidratação devem ser redobrados. Isso vale também para os animais do Mangal das Garças, em Belém, que estão recebendo um cuidado extra. O lanchinho da tarde está diferente por aqui. Com as altas temperaturas deste período do ano, o jeito foi diversificar o cardápio. No lugar da banana, do mamão e da goiaba, o coco, o melão e a melancia, apresentados de formas diferentes. Achei lindo, né? A gente tem que também pensar nos animais. A gente gosta tanto quando a gente recebe uma cesta bonita, né? Então essa aí dos animais ficou maravilhosa, é muito bom. A gente tem que agradar também eles. Achei bastante refrescante para eles, né? Tá calor, acho que eles estão gostando. A iniciativa faz parte do projeto de enriquecimento ambiental do Mangal das Garças. Criado em 2019, ele oferece aos animais experiências sensoriais, alimentares e cognitivas para diminuir a carga de estresse. Onde tem vários animais de várias origens diferentes, então esses animais eles tendem a passar por uma carga de estresse, tanto pela presença de outros animais como a circulação de pessoas. A experiência alimentar começa pela escolha das frutas que serão servidas, e isso depende das características das espécies e das preferências individuais. Esse pensamento muito bem qualificado para que esses animais consigam se alimentar, de ter uma nutrição adequada,
além de diminuir a sensação térmica, e eles também vão se hidratar. Essa alimentação diferenciada para o período mais quente do ano não inclui apenas frutas. Os guarás, por exemplo, estão recebendo agora espetinho de camarão com peixe, uma outra forma de refrescar. Quanto mais bem-estar esses animais têm, eles vão respondendo, né? É a tranquilidade dele com a aproximação, ele não se assustar com a presença das pessoas, e o ápice do conforto desses animais é quando ele chega a reproduzir, como é o caso dos guarás. Achei muito interessante, eu nunca tinha acompanhado a alimentação deles, né? Achei bem legal. Agora a gente fala de esporte. O Paysandu se prepara para enfrentar o Amazonas amanhã pela Série B. O João Vanderlei tem as informações. Olá, amigos do JL2, uma boa noite. O Paysandu está em Manaus desde domingo e hoje à tarde fez o último treino antes da partida contra o Amazonas pela Série B no CT do Manauara. E ainda ontem o grupo contou com a adição de 2 atletas. O zagueiro Thalisson e o atacante Rossi viajaram para Manaus, mas só um ficou. Rossi treinou na segunda-feira, mas sentiu novamente dores de uma fibrose, que voltou a tirar o jogador da lista de relacionados. Inclusive, o atleta já está em Belém para continuar a recuperação. Já Thalisson será uma opção disponível para o técnico Claudinei Oliveira. Ele volta após cumprir suspensão no último jogo. Desta forma, o Paysandu encara o Amazonas de olho em se manter fora da zona do rebaixamento. E sobre este duelo, o atacante Garcês, que fez 2 gols contra o Coritiba, comentou. Aqui vai ser um jogo muito difícil, velho. E vai ser o mais difícil ainda, vai ser conseguir se manter fora da zona, velho. É difícil e temos que trabalhar forte para não voltar para ela e pensar lá em cima. Além da luta contra o rebaixamento, o Paysandu ainda tentará manter a sua sequência invicta na Série B. Nas últimas 6 partidas, o time bicolor vem de 4 vitórias e 2 empates. Amazonas e Paysandu se enfrentam pela 18ª rodada da Série B, nesta quarta-feira, às 9h30 da noite. João Vanderlei para o JL2. E ainda falando do Papão, o time paraense recebeu uma homenagem internacional. Um professor paraense que mora nos Estados Unidos decidiu fazer uma canção em inglês celebrando a paixão da torcida bicolor. A música ganhou as redes sociais. Uma paixão que nasce no berço, atravessa gerações e pulsa no coração de milhares. Agora essa paixão tem trilha sonora internacional. Blue and White, traduzindo azul e branco. É a nova música dedicada ao Paysandu, composta por um professor universitário paraense com um cantor norte-americano. Isso é uma história muito interessante, muito bonita. E um dia eu pensei, eu acho que precisaríamos contar esta história em uma música. Mas para dar vida à melodia, era preciso alguém de fora. E foi aí que entrou o cantor Joey Cowell. Na Universidade de Miami, onde eu estava estudando, conheci o professor José Silva, que havia começado a escrever algumas letras para o Paysandu e ele estava procurando alguém para compor a música. Então, nos primeiros dias, trabalhando com ele, começamos a conversar sobre o clube, sobre Belém. E ele me mostrou vídeos de pessoas no estádio. E eu fiquei simplesmente inspirado pelo senso de comunidade e lealdade deles. Uma lealdade que agora sei que passou através de gerações. A música nasceu da paixão de um paraense, ganhou melodia de um cantor norte-americano e foi lapidada na Bolívia. A versão final foi entregue ao produtor musical Diego Clavixo, que deu o toque final ao projeto. O clipe da música foi lançado em uma plataforma de vídeos na internet. Só que antes disso, a letra já havia viralizado nas redes sociais. E aí Joey Cowell recebeu uma enxurrada de carinho da fiel bicolor. Já recebi apoio dos torcedores do Paysandu pela minha música, o que significa o mundo para mim. E isso me fez perceber que quão autêntica e poderosa é a comunidade. Sou muito grato por ter tido essa oportunidade de me conectar com Belém. Me apaixonei pelo futebol porque não é realmente apenas um jogo. É uma forma de as pessoas em uma comunidade se unirem através dos altos e baixos. Acho que o mundo precisa de um pouco de futebol agora e precisa de um pouco de música.
Esta música é para o Paysandu de Belém. Muito obrigado. Blue and white, white and blue. Win or lose, my heart belongs to you. I was born with you in my soul, for a town along the bay, where birds still fly over, and people keep coming to pray. Grew up listening to your adventures on an old radio station, surrounded by the people I loved in a never-ending celebration. Agora tem de vir a Belém, né? Assistir um repá ao vivo. Tá feito o convite. Comentário aqui, sua participação no JL2, a Núbia. Boa noite para você, Núbia. Quanta crueldade, meu Deus. Essa mãe de Curionópolis que matou o filho de 2 anos, que a justiça seja feita e essa mulher pague pelo crime bárbaro que cometeu a Núbia de Mosqueiro. Pois é, Núbia, essa é a acusação. A polícia está investigando esse caso e a gente vai seguir aqui acompanhando. Mais uma participação, Leide dos Santos. Onde vamos parar com tanta violência contra mulheres? Precisamos de mais segurança, de proteção e lei de mais conscientização. Sempre falo que isso começa na nossa casa, educando nossos filhos, nossos meninos, sobre o respeito com a mulher. Aqui mais participação, Alexandre Brasil, de Peixe Boi, boa noite. Enquanto as pessoas não se conscientizarem sobre comprar celulares roubados, esse crime sempre vai acontecer, vai continuar acontecendo. O Alexandre está falando sobre a apreensão de mais de 80 celulares, né, dentro de uma caixa térmica em breves, que mostramos hoje aqui no JL2. E tem também a participação aqui da professora Neves, que diz em relação ao erro nessas placas de rua, faltou uma correção por um professor. Que lamentável. Faltou mesmo, né, Neves? A Neves, que é professora, fala com toda a propriedade. Faltou um pouco mais de estudo, de qualificação e de respeito com o nosso dinheiro, né? O JL2 de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua participação. A gente volta a se ver amanhã. Até lá.